Ah, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, aleluia. Declaramos a tua glória neste lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Todos podem se assentar nesse momento. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui para buscar o Senhor, e é tempo de buscar a Deus, né? Então nós temos visto aí, né, irmãos? Eu acredito que as pessoas não estão alheias aos acontecimentos. Temos visto que hoje mesmo houve guerra, né, entre Israel e ali o Irã, né? Creio que entre Israel e Irã houve um bombardeio muito grande ali. E há muito tempo atrás, quando tudo isso começou, eu disse para os irmãos: em breve pode estourar uma guerra, né? O mundo está sendo preparado para isso, né? Vai chegar um momento em que não haverá acordo mais entre muitas nações, e haverá um momento em que o conflito se tornará cada vez maior. É necessário que isso aconteça, porque a Bíblia diz que é necessário que exista um caos na terra para que apareça o anticristo, né? E quando aparecer, em breve também virá o Cristo, o verdadeiro, né? Aquele que vem para levar a sua igreja. Então sabemos, irmãos, que por mais que a gente ore, por mais que a gente, Senhor, eu não quero guerra, não é o que nós queremos, é o que está profetizado, né? É o que a Bíblia diz, tem que se cumprir na íntegra, né? E vai se cumprir, porque a palavra de Deus se cumpre integralmente. E nós fazemos parte desses eventos. Nós estamos vivendo nessa era, estamos vivendo nesse tempo. Então, enquanto está tendo guerra lá, está tendo esfriamento aqui na igreja, não estou falando só igreja batista, mas nas igrejas do Senhor, em todos os seus contextos denominacionais, as pessoas estão tendo dificuldade para buscar a Deus. Hoje eu estava num grupo de pastores, estava lá o pastor Domício, a gente conversando, pastor Domício, pastor Tiago Moura, que vai pregar aqui no domingo, da Justiça e Paz, e outros pastores. E o pastor Tiago Moura compartilhando com a gente que muitos esforços têm sido feitos nesses dias para mobilizar a juventude, retiros, encontros, eventos, e nunca foi tão difícil encontrar engajamento. Essa palavra engajamento é como se as pessoas não conseguissem se firmar, né? Se engajar, né? Então está todo mundo sentindo isso. Então quando eu falo do pastor Domício, estou falando de pessoas assim que já estão há muito tempo trabalhando aqui na cidade com juventude, né? De outras denominações. Hoje ele tem uma igreja que ele mesmo conduz, mas enfim, a gente mantém contato, a gente está sempre conversando, né, para entender o tempo que a gente está vivendo. Então é um tempo que, se você não cuidar do seu coração, ele esfria. Se você não cuidar da sua fé, ela mingua. Se você não cuidar do seu fervor espiritual, ele apaga. Então nós temos que manter a chama acesa, amém, igreja? Nós temos que colocar fogo no altar, nós temos que manter a nossa vida na presença de Deus. Mais importante que ativismo religioso é estar na presença do Deus vivo. Por isso que Jesus disse para Marta, quando ela estava correndo de um lado para o outro, afadigada, cansada, estressada, e Maria estava aos pés de Jesus. E Marta olhou e disse: Senhor, essa mulher está aí, ó, sem fazer nada, né? Manda ela me ajudar, porque eu estou cansada, eu estou correndo, eu estou trabalhando, eu estou servindo. Em outras palavras, Marta, no coração dela e na visão dela, ela estava certa e Maria estava errada. Só que muitas vezes a minha visão de certo e errado não é a visão do Senhor. Porque o Senhor olhou para Marta e falou: Marta, você está cansada, você está fadigada, você está preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Porque a melhor parte é Deus na nossa vida, irmãos.
Nós precisamos ser ministrados. Tem muitos crentes hoje que perderam essa visão. Tem muitos crentes que acham que viver a espiritualidade da fé é correr de um lado para o outro, fazer um monte de coisa. O que adianta se fazer um monte de coisa para Deus na força do seu braço? Porque a obra de Deus não se faz na força do braço do homem, se faz pelo poder do Espírito Santo. E para se encher do poder, você tem que ser ministrado por aquele que tem o poder. E nós precisamos parar simplesmente para buscar a Deus, para estar na presença de Deus, para colocar o nosso coração no altar, para alinhar novamente as coisas com o Senhor. E tem muita gente que não está mais fazendo isso, que não quer mais fazer isso. E eu digo assim, isso é problema de crente velho, né? Porque quem está nascendo na fé está com aquele desejo de ouvir, de receber. Mas os crentes que já é crente há muito tempo, eu já ouvi esse texto, eu também já ouvi, isso eu conheço também. Sabe aquela história de que eu já conheço, eu já sei até mais ou menos o que o pastor vai pregar, então não vou. Aí você não vai buscar Deus. O mundo te busca, o mundo te busca, o mundo te atrai, o mundo te conquista, o mundo te seduz, e você começa a se perder sem perceber. Você começa a se perder, você começa a se afastar de Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus da palavra, porque você não está buscando a Deus, buscando relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ver os nossos pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos muito cheios de nós mesmos, ou estamos muito cheios do nosso religiosismo. Mas quando a gente chega pertinho de Deus e a gente permite a glória de Deus nos tocar, é diferente. Quando Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele estava abatido, o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor no templo. Não diz que havia uma multidão com ele, ele estava sozinho. Ele foi lá, uma busca solitária. Às vezes a sua busca por Deus tem que ser solitária. Você não pode ficar olhando para o lado, porque senão você não busca. Você não pode ficar olhando para o fulano nem para o ciclano que está buscando, deixando de buscar. Você tem que buscar você, porque você precisa de Deus. E quando Isaías entra no templo, diz a palavra de Deus que ele contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono de glória, de modo que o seu séquito enchia o templo, e ao trono, em torno do trono, havia serafins com 6 asas, que cantavam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles tampavam os olhos, mas não paravam de declarar que Deus é Santo, 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 Santo. E aí Isaías começou a contemplar a santidade de Deus. Ele começou a olhar para dentro de si, e ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas por que ele começou a ver a impureza? Porque ele começou a ser impactado pela glória da santidade de Deus. Nós precisamos ser impactados pela glória de Deus, irmãos, para que a gente possa começar a olhar para dentro da nossa vida e ver muitas vezes aquilo que não está bem, aquilo que não condiz, aquilo que precisa ser purificado novamente por Deus. Isaías, ele, ao contemplar essa situação, diz a palavra do Senhor, que o Senhor manda um anjo pegar uma tenaz e passar nos seus lábios e purificá-lo. Quem é que nos purifica? É Deus. Quem é que limpa as nossas impurezas? É Deus. Quem é que melhora a nossa vida? É Deus. Quem é que tira de nós precisa ser tirado? É Deus. Mas nós precisamos só reconhecer e dizer: Senhor, faz o que precisa ser feito. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero falar aqui com você. Parece que o texto não tem muito a ver com libertação, mas tem. Vou falar sobre um personagem bíblico que quase há muito tempo não se prega. Eu mesmo há muito tempo que não prego sobre esse personagem. Está lá em Lucas 19, fala sobre Zaqueu. Quantos aqui conhecem a história de Zaqueu? Lucas capítulo 19, versículo 1.
Diz assim a palavra de Deus: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Irmãos, esse texto aqui nos relata que Jesus estava ali passando por Jericó, e com Jesus estava uma grande multidão, porque onde Jesus ia, sempre uma multidão o acompanhava. E neste lugar, nessa cidade, havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? O publicano era um judeu que estava trabalhando para os romanos, cobrando impostos dos seus irmãos, dos judeus. Então o publicano, ele era visto pelos judeus como alguém desprezível. Os judeus desprezavam os publicanos. Por quê? Porque eles eram compatriotas, mas que serviam ao Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, e a fama deles é que eles tinham caixa 2, que eles embolsavam dinheiro, eles cobravam para o Império, mas uma parte eles também desviavam, ou seja, eles eram corruptos aos olhos dos judeus. E quem é que estava com Jesus? O povo judeu. Era um povo judeu que estava ali caminhando com Jesus. E, irmãos, Zaqueu, ele não era apenas o publicano. A Bíblia diz que ele era chefe. Ele era o chefe dos publicanos. Quer dizer que se um publicano ele era odiado, o chefe deles era odiado muitas vezes mais. Então ele era uma pessoa que aos olhos do seu próprio povo, ele era alguém corrupto, ele era ladrão, ele era alguém que tinha que ser desprezado, rejeitado, e se possível fosse agredido, né? Se alguém tivesse alguma oportunidade. Era assim que eles olhavam para Zaqueu, né? E Zaqueu, irmãos, diante de todas essas situações, ele queria buscar a Jesus. Havia no coração dele o desejo de conhecer o Mestre, de conhecer o Filho de Deus, de contemplar o Senhor, de estar com o Senhor. Mas só que aí ele tinha obstáculos para vencer. Ele tinha um obstáculo imposto pela própria multidão, que era o seu povo, que o detestava, que o desprezava, que o odiava. Então ele olhava para aquela situação, ele queria ir ao encontro de Jesus, mas entre ele e Jesus havia uma multidão que poderia agredi-lo, que poderia feri-lo, que poderia machucá-lo, que poderia até matá-lo se necessário fosse. Então ele estava ali querendo Jesus, mas havia problemas, haviam dificuldades, haviam obstáculos que estavam entre ele e o Senhor. Havia também um outro obstáculo que estava relacionado diretamente à sua estatura. Diz a palavra de Deus que Zaqueu ele era baixinho, ele era de pouca estatura. Então já tinha um outro fator complicador, né? Tinha a multidão que não gostava dele, e para o negócio ficar mais complicado ainda, ele era de baixa estatura. Só que apesar de todos os problemas que ele carregava com ele, os problemas que estavam no entorno da sua vida, apesar de todos esses problemas internos, pessoais ou problemas externos, ele colocou algo no seu coração: não importa o problema, não importa a dificuldade, eu vou buscar a Jesus. Eu vou buscar a Jesus. Tem problema,
tem dificuldade, tem obstáculo, tem risco para a minha vida, mas isso não vai me impedir de buscar o Senhor Jesus. E ele então se dispôs a caminhar nessa busca pelo Senhor. E o que ele pensou? Ele falou: sou baixinho, o povo não gosta de mim, já sei, Jesus vai passar por aqui, eu vou subir no sicômoro e vou ficar aqui em cima do galho. Quando Jesus passar, eu vou contemplá-lo, eu vou ver ele, nem que ele só passe por mim, o meu coração se alegrará em simplesmente ver o Senhor. E ele então sobe naquela árvore, e aí vem a multidão. E imagino que vem a multidão ali com Jesus, e as pessoas conversando, e Jesus vindo com aquela multidão. E de repente, quando Jesus chega debaixo daquele sicômoro, irmãos, Zaqueu é surpreendido, porque em meio àquela grande multidão que estava com Jesus, Jesus olhou para Zaqueu. Havia uma grande multidão com Jesus, Jesus estava cercado de uma grande multidão, mas apesar da grande multidão que estava com ele, ele olhou para Zaqueu. E eu quero dizer para você, queridos, o nosso Deus é um Deus que sabe cuidar de multidões, mas Ele também sabe cuidar de uma pessoa só. E eu quero dizer para você, muitas vezes em meio a uma multidão de pessoas, Jesus olha para você, Jesus contempla você, Jesus contempla a sua necessidade, Jesus contempla o seu coração. Jesus olhou para Zaqueu, ele colocou os olhos sobre Zaqueu no meio daquela multidão, como resposta à sua busca. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Que aquele que vence, que luta para buscar a Deus, aquele que enfrenta problemas, dificuldades, barreiras, e vence essas barreiras para buscar o Senhor, é surpreendido pelo Senhor. O Senhor coloca os seus olhos sobre a vida dessa pessoa. Zaqueu tinha muitos problemas, Zaqueu tinha muitas dificuldades que tentavam impedi-lo de buscar ao Senhor, mas ele enfrentou essas dificuldades, ele venceu essas dificuldades, para que ele pudesse buscar o Senhor, e o Senhor olhou para Zaqueu. Isso que me chama a atenção. Zaqueu foi surpreendido pelo olhar do Senhor. A busca de Zaqueu chamou a atenção do coração do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, e nós precisamos entender que quando nós buscamos a Deus, a atenção do coração de Deus se volta para nós, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu quero ser buscado, eu quero ser encontrado por aqueles que me buscam de todo o coração. O problema é que hoje muitas pessoas estão buscando a Jesus e não estão colocando mais o seu coração nessa busca. Zaqueu, ele tinha um coração desejoso de encontrar com o Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, se você tem enfrentado lutas, quais são as lutas que você enfrentou, as dificuldades que você enfrentou, as barreiras que você enfrentou para poder você chegar aqui hoje? Será que foi simplesmente fácil, você desejou vir e veio? Ou será que você teve que enfrentar distâncias, dificuldades, problemas para chegar aqui? E eu quero dizer que você que está aqui hoje, cada um de nós que está aqui hoje, você que tem pagado o preço de enfrentar dificuldades, problemas, obstáculos para buscar a Deus, eu quero dizer para você uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você para te abençoar. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida para te restaurar. Os olhos do Senhor estão sobre você para te honrar nessa noite. Porque aquele que busca a Deus nunca perde, mas aquele que deixa de buscar a Deus está perdendo alguma coisa, porque está deixando de estar na presença daquele que é vivo, daquele que é poderoso. Você, por estar aqui nessa noite, você não está perdendo, você está ganhando algo que Deus tem na sua vida, porque Deus está mandando eu dizer que Ele está olhando para as necessidades de uma pessoa, de algumas pessoas aqui nessa noite, porque Ele sabe valorizar quem o busca, Ele sabe dar valor àqueles que buscam, àqueles que vencem as dificuldades, simplesmente para buscar a sua presença. Nós estamos aqui para buscar a presença dEle.
e Ele está contemplando o nosso coração. Nós temos que voltar a valorizar a busca. Nós temos que voltar a valorizar, irmãos, a importância e o poder da busca na nossa vida pelo Senhor. A busca, o simples fato de você buscar a Deus, preste atenção, o simples fato de você buscar a Deus te tira da acomodação e te leva para uma situação de avivamento espiritual. O simples fato de você buscar a Deus constantemente te tira da acomodação e te conduz ao avivamento espiritual. Por quê? Porque quando você busca a Deus, você está buscando no espiritual. E para buscar no espiritual, você está renunciando aos desejos da carne, às vontades da carne. Porque para você estar aqui, você teve que deixar para trás o que a carne queria. Sim ou não, irmãos? Você poderia estar em casa hoje, friozinho, não está tão frio, mas você poderia estar em casa hoje, na frente de uma televisão. Sim ou não, irmãos? Você poderia estar em casa hoje assistindo uma série, não sei, né? Você poderia estar em casa hoje, talvez simplesmente largado no sofá, descansando. E nada disso seria pecado. Mas ao fazer isso, você estaria fazendo a vontade da carne. E você estaria deixando de fazer a vontade do Espírito. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele chamou os discípulos para orar, sim ou não? E naquele momento os discípulos foram dormir. Mas Jesus ficou a noite inteira buscando a presença do Pai em oração. Era busca, Ele precisava buscar, era necessário buscar. Ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha uma cruz que ele precisava carregar, ele tinha uma cruz onde ele precisava ser crucificado nela, ele tinha que entrar naquele propósito, ele não podia desistir no meio do caminho, porque sempre, irmãos, vêm as dificuldades, as lutas, quando nós temos que fazer algo que Deus espera que a gente faça. Só que os discípulos foram dormir, e a palavra de Deus nos diz que chegou um momento em que os inimigos vieram. Jesus estava firme e preparado para enfrentar as lutas, preparado para enfrentar os sofrimentos, preparado para enfrentar os desafios. Porém os seus discípulos não estavam. Por quê? Porque eles preferiram fazer a vontade da carne, ao invés de buscar as coisas do Espírito. Você que está aqui buscando as coisas do Espírito, há poder de Deus sendo derramado sobre a tua vida hoje. Há avivamento de Deus entrando no seu espírito hoje. Há renovo de Deus entrando na sua vida hoje. Você não está vendo, mas Deus está agindo. Porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, e aquele que bate abrir-se-lhe-á a porta. O Senhor, Ele nos mostra, irmãos, que à medida que nós buscamos e nos mantemos firmes em buscar a sua presença, nós começamos a romper com as vontades da carne, com os desejos da carne, para fazer aquilo que é relacionado ao Espírito, aos propósitos do Espírito, e nós começamos a nos encher das coisas do Espírito. Então, quando você busca a Deus, você está dizendo não à carne, para dizer sim ao Senhor. Eu poderia estar em casa hoje, você poderia estar em casa hoje, simplesmente descansando, simplesmente relaxando nessa sexta-feira de feriado. Você poderia estar fazendo isso, mas cada um de nós disse não à nossa carne. Disse: carne, eu não vou fazer o que você quer, porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Porque os olhos do Senhor estão sobre mim quando eu busco, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida quando eu busco a Ele. Zaqueu estava buscando a Deus com um coração muito mais desejoso de encontrar com o Senhor do que aquela grande multidão que estava lá embaixo, de modo que o Senhor olhou para ele, contemplou a vida dele e o destacou no meio da multidão. Eu quero dizer para você, querido, quando a gente busca a Deus, Deus nos destaca, Deus nos promove, Deus nos honra, Deus nos coloca em evidência.
A busca, ela faz com que você seja exaltado em meio àqueles que não estão buscando. Deus, Ele quer levantar pessoas. Deus quer colocar pessoas em evidência nesse tempo para ser glorificado através da vida dessas pessoas. E você faz parte desse propósito, amém? Você faz parte desse propósito. Irmãos, a busca, ela não só nos tira da acomodação. O crente que não busca, ele se acomoda. O crente que não busca, ele se acomoda nos desejos da sua carne, nas vontades da sua carne. Ele não percebe, ele começa a ser dominado pela carne. Ele começa a perder o desejo por oração. Ele começa a perder o desejo por culto. Ele começa a perder o desejo por tudo aquilo que é espiritual. Por quê? Porque ele não está buscando o Senhor. A sua busca não vai deixar você se acomodar no pecado, não vai deixar você se acomodar na carne, mas vai te despertar para servir a Deus. O Senhor olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, porque eu quero ir com você para a sua casa. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Ele tinha uma obra para fazer na casa de Zaqueu. Eu quero dizer para você, querido, quando você sair daqui nessa noite, Jesus vai contigo para a sua casa. E lá na sua casa, o que precisa ser feito lá, Ele vai fazer lá. Porque quem busca o Senhor não volta para casa sozinho. Quem busca a Deus não volta para casa sem Deus, mas volta com Ele, volta levando Ele, volta levando a bênção dEle, volta levando a restauração dEle, a salvação dEle, com você para a sua casa. Zaqueu, ele venceu aquela situação de se sentir pequeno. Eu sou pequeno, isso vai me impedir de buscar ao Senhor. E quantas vezes nós nos sentimos pequenos na nossa fé? Quantas vezes nós nos sentimos pequenos no nosso ânimo, na nossa disposição de buscar a Deus? Ai, pastora, a minha disposição está pequena. Pastor, a minha fé está pequena. Pastor, o meu ânimo está pequeno. Mesmo se sentindo pequeno em todas essas situações, busca o Senhor. Busca o Senhor. O ser pequeno, ou se sentir pequeno, não impediu Zaqueu de buscar a Deus. O problema é quando a gente começa a olhar para aquilo que é pequeno e começa a usar isso como justificativa para não buscar. É tempo de buscar a Deus, irmãos. As trombetas já estão começando a tocar, né? O mundo está sendo preparado. O Rei dos Reis vai voltar para levar uma igreja santa, para levar uma igreja pura, imaculada, sem mancha, para levar uma igreja representada pelas 5 virgens que mantiveram as lamparinas acesas até o fim. Não para buscar virgens loucas, que apesar de serem virgens, não abastecem de óleo, não abastecem com azeite a sua lamparina. O fogo está apagando, o fogo da fé, o fogo do ânimo, o fogo do fervor espiritual está se extinguindo. Por quê? Porque não está colocando óleo. O óleo do Espírito Santo precisa ser combustível na sua vida e na minha. Nós precisamos nos encher, irmãos. O óleo representa o Espírito de Deus. O óleo representa, irmãos, a vida da lamparina. Uma lamparina sem óleo é uma lamparina que não tem vida. Uma lamparina cheia de óleo é uma lamparina que tem fogo, que tem luz. Eu quero dizer para você, querido, Deus te levantou para que você tenha luz, tenha fogo. Você precisa carregar o fogo de Deus, você precisa carregar a luz de Deus. E quem vai te dar essa condição é o óleo, é o Espírito de Deus na tua vida. É Ele te enchendo. A gente se enche do Espírito quando nos enchemos da palavra. Para isso nós temos que buscar. A busca, ela te tira da acomodação, te leva para o avivamento espiritual. Foi assim no passado, continua sendo hoje. Aqueles que buscavam mais, recebiam mais.
Aqueles que buscavam mais se enchiam mais da presença de Deus. A igreja primitiva, a igreja de Atos, ela nasceu na busca. 120 pessoas orando, 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 buscando, buscando, até que o Espírito Santo desceu, como línguas repartidas como que de fogo, sobre a cabeça de todos que estavam ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí eles começaram a proclamar, eles começaram a evangelizar, eles começaram a anunciar Jesus, mas tudo isso começou quando eles foram cheios. Porque a palavra que veio do Senhor antes é: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Até que do alto sejais revestidos do poder. Existe um tempo que a gente tem que ficar no propósito de buscar, ficar no propósito de se encher, para depois sair, para depois fazer a diferença. Mas primeiro nós temos que ter uma busca que faça a diferença na nossa própria vida. Jesus não se atrevia a desenvolver o seu ministério, a curar os enfermos, a libertar as pessoas que estão possessas por demônios, sem antes buscar o Pai. Ele ficava na presença do Pai, ele buscava o Pai, e ele se enchia do poder e da presença do Pai, de modo que por onde ele passava, milagres aconteciam, simplesmente porque ele estava cheio da presença de Deus. Eu e você precisamos ter essa visão, irmãos. Terceira, busca por Deus, ela é premiada. Ela é premiada em resposta à nossa fé. Todos aqueles que buscaram a Deus, a maioria deles saíram da presença de Deus não de mãos vazias. Por exemplo, se você lembra da mulher do fluxo de sangue, quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela colocou no seu coração: eu buscarei o Senhor. Ela tinha obstáculos, ela tinha dificuldades também, porque ela tinha fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém, porque ela era considerada impura. Mas apesar de todas aquelas situações que cercavam a sua vida, ela determinou: eu vou tocar na orla do seu manto. E eu acredito, irmãos, que ela determinou isso no seu coração, porque ela não podia tocar na pessoa, mas na roupa da pessoa. Era uma maneira de ela tocar na roupa sem tocar na pessoa. Só que ela não tocou na roupa de alguém qualquer, ela tocou na roupa daquele que tem poder para curar aquele que lhe toca. Ela tocou no manto de Jesus, tocou na orla do manto de Jesus, e ela tocou com tanta fé. A sua busca foi tão cheia de fé, de segurança, de certeza, que quando ela tocou naquele manto, saiu o poder do Senhor e tocou na vida dela, e ela saiu dali curada. Eu pergunto para os irmãos: e se ela não tivesse buscado? E se ela não tivesse ido lá? E se ela não tivesse pago o preço de enfrentar aquelas situações que ela tinha que enfrentar para tocar naquele manto naquele dia? Talvez a história dela não estaria na Bíblia. E o cego Bartimeu? Cego, mas quando Jesus passou, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas: cale-se, você está incomodando o mestre. Aí ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, houve uma ação para bloquear a sua busca, mas ele não parou de buscar. Ele não parou de buscar. Muitas vezes vozes se levantarão para dizer para você se calar, situações se levantarão para dizer para você desistir,
Mas se você permanecer buscando, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver que Deus é fiel para honrar aqueles que permanecem buscando, quando tudo diz para ele não buscar. Zaqueu estava buscando, diante dos obstáculos, diante dos problemas, diante das lutas, diante dos desafios que estavam no seu caminho, ele estava buscando. E é assim que Deus quer ver você hoje, buscando. Amém? Buscando. Jairo, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele homem foi buscar a Jesus, porque a sua filha estava doente. E no meio do caminho, depois que a mulher do fluxo de sangue foi curada, chegaram algumas pessoas à sua casa e disseram: desiste da busca, porque a sua filha morreu. Ou seja, o que estava ruim ficou impossível. Olha só, o que estava ruim ficou impossível. Só que Jesus disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas. Crê, porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus estava dizendo isso para Jairo: Jairo, para os homens é impossível, mas não é para mim. Eu quero dizer, tem coisas na sua vida que é impossível para você, é impossível para outras pessoas, mas para Jesus não é. E se você continuar buscando, Ele vai mostrar para você que o que é impossível, Ele faz acontecer. O que é impossível, Ele vai tornar possível na sua vida, amém? Para que você possa testemunhar: eu sirvo ao Deus dos impossíveis. Eu sirvo ao Deus que faz o impossível se tornar possível. Mas Jairo continuou firme na sua busca, ele não desistiu. Então não desista, irmãos. Para a multidão para a multidão Zaqueu era um ladrão, era um corrupto, era alguém desprezível. Para Zaqueu ele era alguém rejeitado. O próprio Zaqueu se olhava como alguém inferiorizado, rejeitado, desprezado. Mas para Jesus, ele era alguém que, mediante a sua busca, podia ser honrado. Podia ser honrado. Eu quero dizer para você, querido, não fique com a visão das pessoas, nem com a sua própria visão sobre a sua vida. Comece a olhar para você com os olhos de Jesus. Jesus, Ele olha para você e diz: apesar de todas as suas falhas, eu posso te honrar se você me buscar. Eu posso te honrar se você me buscar. Eu posso te honrar independente de quem você é, dos problemas que você carrega, dos pecados que você tenha cometido. Eu posso honrar você. Amém? Aleluia. Jesus olhou para ele como alguém que precisava ser tratado com amor e com compreensão para poder mudar de vida. Irmãos, Jairo era alguém considerado ladrão e corrupto, sim ou não? Mas como que Jesus tratou Jairo? Jesus olhou para ele e o maltratou, o criticou, o julgou. Jesus tratou ele com respeito, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas. Jesus olhou por trás dos seus pecados e viu o seu valor. Mas pastor, ele era um pecador. E nós? Não somos também, irmãos? Quem somos nós para julgar? Nós também somos pecadores. E eu quero dizer para você, querido, Jesus, da mesma maneira que Ele olhou para Zaqueu, Ele olhou para cada um de nós. Ele olhou para mim, Ele olhou para você, e por trás dos nossos pecados, dos nossos defeitos, Ele viu o nosso valor. Eu quero dizer para você, querido, que você tem valor para Jesus. Independente do seu passado que te condena, do seu passado negro, do seu passado de falhas, de imperfeições, de pecado, Deus te olha com valor.
Tem um canto que a gente cantava lá no passado, onde a gente diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior ou interior, não sei, pensando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor. Amém? Você tem valor. Jairo, até aquele momento ele era visto como alguém que não tinha valor. As pessoas olhavam para ele e diziam que ele não tinha valor. E talvez ele mesmo passou a olhar para si mesmo como alguém que não tinha valor. Mas quando Jesus chegou na vida dele, mostrou para ele a verdade, ele viu que ele tinha valor. E muitas vezes é assim que o Senhor quer que a gente haja, como muitas pessoas precisam ser levantadas. Por que às vezes a gente não consegue ser bênção, como Jesus foi na vida de Zaqueu? Porque nós somos muito rápidos para julgar. Sim ou não, irmãos? Somos rápidos para ver os defeitos, para ver as falhas, mas nós muitas vezes temos dificuldade de ver o valor que a pessoa tem por trás dos seus pecados. Muitas vezes nós precisamos entender que essa missão que Jesus tinha, ela também é nossa. Nós também temos que ser restauradores de pessoas que estão caídas. Nós precisamos tratar com compreensão e amor quem está sendo maltratado lá fora, quem está sendo desprezado lá fora, quem está sendo rejeitado lá fora. Precisa encontrar em você alguém capaz de olhar e ver o valor que ela tem, o valor que aquela pessoa tem. Você conhece alguém que precisa ser restaurado? Quem conhece? Quem conhece alguém que precisa de restauração? Talvez Deus está dizendo para você tratar com mais amor e compreensão essa pessoa. Porque às vezes a motivação que a pessoa precisa para mudar de vida é a compreensão e o amor que ela precisa receber de alguém. Zaqueu, ele foi amado, compreendido por Jesus, e aquilo mexeu com o coração. E às vezes existe um Zaqueu na sua vida, às vezes existe um Zaqueu na sua família, às vezes existe um Zaqueu na sua casa. Pergunta para o seu irmão: e tem Zaqueu lá na sua casa? Às vezes tem um Zaqueu no seu lar que precisa ser amado, compreendido, ajudado a se levantar. Zaqueu, ele foi restaurado por Cristo, um Cristo que ama, que compreende antes de julgar. Amém, irmãos? Mas em último lugar, Jesus olhou para Zaqueu como alguém através de quem ele poderia revelar ao mundo o poder transformador, restaurador da salvação pela graça. Jesus, ele veio para restaurar, regenerar todos aqueles a quem ele salva. E Jesus, irmãos, ele entrou na casa de Zaqueu e na vida de Zaqueu para trazer transformação, regeneração e mudança na vida dele. Se você observa o texto, quando Jesus se coloca ao lado de Zaqueu, a multidão começa a criticar. E começou a criticar quem? Jesus. Olha só, irmãos, a multidão que estava andando com Jesus começou a criticar Jesus, dizendo: ele está caminhando com um homem pecador. E quando eu fiquei olhando para essa situação, o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte: que Jesus, ele não se envergonha de andar com aqueles a quem ele derrama salvação sobre a sua vida. Jesus não se envergonha de andar com aqueles sobre quem ele derrama a sua graça. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não contempla as nossas vidas pelo que nós fomos quando a gente estava no pecado. Ele contempla a nossa vida por quem nós nos tornamos debaixo da sua graça. O que nós fizemos no passado, o que foi praticado de errado no nosso passado, ele não quer saber.
porque isso é passado. Ele quer saber daqui para frente. Quando ele olha para o mentiroso, para o fofoqueiro, para o ladrão, para aquele que está viciado nas drogas, para aquele que está na prostituição, ele não olha para essa pessoa considerando o seu passado, porque ele não vê mais essa pessoa quando ela se coloca debaixo da sua graça. Ele não vê mais a prostituta, o drogado, o mentiroso. Ele começa a ver o missionário, a missionária, o levita, o obreiro, a obreira, o filho, a filha que ele lavou com o seu sangue. Ele começa a ver uma nova criatura. Quando Zaqueu está lá diante de Jesus e diante da declaração de Jesus sobre a sua vida ali, Zaqueu, ele diz assim: darei metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, restituirei quadruplicadamente. Em outras palavras, devolverei 4 vezes mais. Porque é isso que a graça de Cristo faz na vida daquele que está em Cristo. Aonde ela entra, ela tira o egoísmo, a ganância, ela tira, irmãos, todas essas coisas, vai colocando a generosidade do amor, vai colocando o altruísmo do amor, vai colocando a humildade, vai colocando o arrependimento, para que haja mudança. E isso é libertação. Amém? Isso é libertação. Ser liberto não é simplesmente você se livrar de um problema, é você se livrar de uma vida problemática. Amém, irmãos? Porque pior do que um problema é ter uma vida problemática. É muito chato quando as pessoas chegam para você e falam: o seu problema é você, o seu problema é você mesmo, precisa ser mudado, precisa ser transformado. E eu quero dizer para você: existe alguém aqui que transforma, Jesus de Nazaré. Se eu deixar, Ele transforma, Ele muda, Ele restaura. E eu quero dizer para você, assim como Jesus não teve vergonha de andar com Zaqueu, Ele não tem vergonha de andar com você. Ele não tem vergonha de se colocar ao seu lado. Ele não tem vergonha de dizer que você é serva, que você é servo dele, porque você está debaixo da sua graça. Então nessa noite, você que veio aqui nessa noite, você veio aqui para entender que vale a pena buscar a Deus apesar dos nossos problemas. Você veio aqui para entender que amor e compreensão é a arma de vitória na mudança e na vida de uma pessoa. Você veio aqui para entender que as nossas vidas restauradas é a prova viva que o Senhor quer mostrar ao mundo que Ele tem poder para mudar a vida das pessoas que o recebem. Eu e você estamos aqui para sermos a prova viva da obra de Deus. Quando você estiver lá fora, as pessoas vão ter que olhar para você e dizer: Jesus mora nessa pessoa, Jesus mora no coração dessa pessoa, porque a vida dela é diferente. Amém? Quem recebe essa palavra? Fique em pé nesse momento. Coloque-se em pé na presença de Deus.